Queridos irmãos, é uma alegria imensa estar aqui nesta manhã, compartilhando nesse dia do Senhor, o dia da festa da alma, porque estamos aqui, que o Espírito Santo nos trouxe aqui até agora para louvarmos o Senhor, engrandecer o seu santo nome. Eu saúdo todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer ao reverendo Felipe pela oportunidade de compartilhar neste momento, nesse instante, uma porção da palavra do Senhor. E eu queria lembrar que hoje, dia 14 de dezembro, é o dia de homenagear as esposas dos pastores, né? E tem um versículo de Provérbios que muito conhecido, que diz o seguinte, Provérbios, capítulo 18, verso 22. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Amém? Mas também no dia 17, agora, de dezembro, também comemoramos o dia do pastor presbiteriano. Não podemos deixar de passar esse momento. E Deus tem uma palavra através do profeta Jeremias, no capítulo 3, verso 15, que diz assim: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, para que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Que realmente isso que Deus está falando através do profeta Jeremias seja uma realidade. Deus abençoe o pastor Felipe, a sua querida esposa, dedicada esposa, ao serviço, ao ministério do Senhor, nessa cidade e na redondeza. Que Deus possa estar realmente confirmando o seu ministério para que essa igreja seja edificada, para que essa igreja seja preparada para a volta do Senhor Jesus. Meus irmãos, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ele é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tem um escritor de um livro que eu gosto muito, da Criação Restaurada, Alberto Walters. Ele nos diz que não há passagem na Escritura que não possa nos ensinar algo sobre Deus e a sua maneira de se relacionar conosco. O apóstolo Paulo também, ele acrescenta com essa mesma ideia, quando escreveu aos Romanos, capítulo 15, verso 4, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. São palavras maravilhosas para nós. Deus colocou no meu coração, meus irmãos, minhas irmãs, para estarmos compartilhando com os irmãos nessa manhã um texto do profeta Isaías, que fala sobre o nascimento de Cristo, né? E o reino do príncipe da paz. É o título desse capítulo 9 de Isaías. Queria que os irmãos abrissem essa passagem. É Isaías 9, versos 1 a 7. É o texto que nós vamos nos basear para a meditação nesta manhã. Nós já vimos que desde o início do culto, né, os louvores, a preparação da liturgia veio nesse sentido, né, de comemorarmos o nascimento do Senhor Jesus. E esse mês de dezembro era um mês realmente próprio de estarmos realmente participando dessa festa, dessa alegria que é o nascimento do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar os irmãos para se levantarem e fazermos a leitura em pé, todos, sabendo que a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando fala que é viva e eficaz, é porque a palavra de Deus fala ao nosso coração de uma maneira especial, particular. E na medida que nós vamos fazendo essa leitura, que realmente é um meio de graça, Deus já vai falando ao nosso coração, né, aquilo que Ele quer falar, aquilo que Ele quer que nós sejamos edificados através da
própria leitura da palavra do Senhor. E o texto é Isaías, capítulo 9. Vamos fazer todos em conjunto, do verso 1 ao verso 7. Vamos lá, meus irmãos. Mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegre-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exulta quando parte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, estamos diante do Senhor, nos sentimos incapacitados, ó Pai, sem a iluminação do Espírito Santo, Pai, nesta hora, em que vamos expor a Tua palavra, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração de uma maneira muito peculiar, muito própria, muito particular, Senhor Deus, a cada irmão que está aqui presente e aqueles que estão também assistindo através da internet, ó Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós e possamos ser edificados neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, pode sentar. Meus irmãos, não sei se vocês lembram, no dia 10 de novembro de 2009, aconteceu um dos maiores blackouts da história do nosso país, o chamado apagão. Já tinha acontecido em 1999, em 2001 e em 2002, realmente em menores proporções. Desta vez, foram 18 estados que foram atingidos e ficaram sem energia elétrica, principalmente os estados do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e o Espírito Santo, estes com praticamente 100% de suas áreas atingidas, conforme os noticiários daquela época. Milhares de pessoas ficaram presas nos elevadores. Os metrôs pararam no seu percurso, nos seus trajetos. Muitos acidentes foram registrados naquele momento, de acidentes de trânsito. Os hospitais, aqueles que não tinham geradores, realmente as cirurgias foram interrompidas. As incubadoras deixaram de ser aquecidas e muitas crianças foram mortas naquele período. Em resumo, meus irmãos, o nosso país entrou num verdadeiro colapso. Verdadeiro. Pessoas desesperadas, pessoas aflitas, pessoas apavoradas, pessoas estressadas, pessoas com medo, em virtude ou em consequência deste caos causado pelo apagão. Os noticiários do mundo inteiro realmente comentaram sobre esse momento de trevas no nosso país. Fazendo um paralelo, meus irmãos, isto é apenas uma amostra das consequências que a escuridão ou a falta de luz pode trazer para o mundo e para as pessoas que não têm Cristo no coração, que não nasceram de novo, que não têm o temor do Senhor, que não têm comunhão com Ele. Essas pessoas vivem em eterno apagão espiritual. Aqueles que nasceram de novo, que vivem em comunhão com o Senhor, que andam em seus caminhos, que buscam a comunhão com o Senhor, buscam dar integridade de vida
e obedece os seus mandamentos, jamais andará em trevas, mas tem a luz da vida, que é Cristo Jesus. O próprio Jesus declarou em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O profeta Isaías, ele viveu entre os anos 758 e 694 a.C. E entre as notáveis profecias, nós encontramos o nascimento virginal de Jesus, no capítulo 7, verso 14, que diz assim, porque o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarás Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E aqui no capítulo 9, que nós acabamos de ler, verso 6, está registrado realmente o nascimento do Senhor Jesus. Para melhor entender, meus irmãos, a situação da época em que o profeta Isaías previu o nascimento de Cristo, nesse texto, nós temos que olhar o contexto dessa passagem. E o verso 1 já nos fala que, nos primeiros tempos, Deus tornou desprezível a terra de Zebulon e Naftali, mas nos últimos tornaria glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia, dos gentios. Zebulon era uma das tribos de Israel e ele era o 10º filho de Jacó com Lia. E Naftali era pertencia a uma outra tribo também de Israel e ele era o 6º filho de Jacó com Bila. E a sua tribo era a 8ª em população. No entanto, meus irmãos, nesse momento da história, eles estavam sob o domínio dos assírios, do chamado exílio ou cativeiro assírico. Havia, portanto, sido extinta essas duas tribos. E conforme observamos também no capítulo 8, no capítulo anterior, o povo estava sendo advertido, estava de uma forma sendo alertados pelos profetas para não andarem nos caminhos dos povos invasores, isto é, andarem nos caminhos dos povos assírios. Mas, mesmo assim, continuaram em desobediência e em seus pecados. E por isso estavam sob o julgamento do Senhor, conforme consta no verso 21 e 22 do capítulo anterior. E o julgamento era esse, meus irmãos. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para as densas trevas. Esta, meus irmãos, era a situação do povo naquela época, um caos total, vivendo em opressão, no cativeiro, sem liberdade e em densas trevas. Diante dessa situação caótica em que o povo vivia e na situação em que nossa sociedade brasileira vive atualmente, sem saber distinguir a mão direita e a esquerda como o povo de Nínive, conforme Jonas também expressa quando ele foi pregar lá em Nínive. O povo não sabia distinguir, vivendo num mundo de opressão, num mundo contrário aos princípios bíblicos. Nós vivemos num mundo realmente caótico, não é? É só olhar as estatísticas, é só acompanhar a televisão para a gente ver realmente o que está acontecendo. Não preciso nem relatar que os irmãos são testemunhas disso diariamente. A corrupção, né? Os desmandos, né? Diante dessa situação caótica em que o povo vivia, na situação em que a nossa sociedade, e nós também nos vivemos muitas vezes, o profeta nos diz, agora, a obscuridade não vai continuar. Há uma solução vinda dos céus. Há uma saída para a escuridão. Há uma solução para a cegueira espiritual. E a solução é a grande luz que surge dos altos céus. É Jesus Cristo, o nosso Salvador. É o próprio Deus descendo até nós na pessoa do seu Filho. E eu fico imaginando o próprio Deus valorizando tanto o homem. Ele já nos criou a sua imagem e semelhança. Ele já nos deu a possibilidade de relacionarmos com ele. Agora ele próprio
está descendo até nós. Veja o valor que Deus nos dá a cada um de nós. E muitas vezes a gente não percebe essa grandiosidade desse grande amor de Deus, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O verso 2 dessa passagem que nós acabamos de ler fala que o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. É o nascimento de Jesus, o fato mais notável, mais importante, mais singular da história da humanidade. E o profeta assim relata no verso 6. Mas antes podemos dizer, meus irmãos, que Jesus Cristo, com a vinda dele, ele separou antes e depois dele. Então, separou realmente a nossa história, antes de Jesus e depois de Jesus. E o verso 6, que nós acabamos de ler, diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Diante dessas perguntas, dessas informações, até agora, nós perguntamos, meus irmãos, quais são as outras lições que a gente poderia tirar para a nossa edificação nesse momento, nesse culto que estamos prestando ao Senhor. Primeiramente, eu diria que esta grande luz vindo do céu, Jesus Cristo vindo, nos traz a alegria. O primeiro ponto é a alegria. Você veja que a cena mudou completamente com a vinda do Messias. Agora a situação é outra, as esperanças se renovaram. A alegria foi restaurada, multiplicada a alegria do povo. As profecias foram cumpridas. A escatologia foi inaugurada com o nascimento de Cristo e ele estabeleceu o seu reino entre nós. Estamos vivendo, meus irmãos, nos últimos dias da história, aguardando a volta do Senhor Jesus para reinar eternamente conosco. Não se engane, meus irmãos, nós estamos em preparação, estamos no caminho da volta do Senhor. Todas as profecias com referência à vinda de Cristo foram cumpridas. Está faltando cumprir agora realmente o retorno do Senhor para reinar com a sua igreja. É aquela alegria, meus irmãos, de quem saiu do cativeiro, saiu da escravidão e agora está livre, saiu da opressão, do medo, do terror, da morte. É o que nos diz o verso 3, né? Tens multiplicado este povo a alegria e lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando reparte os despojos. O profeta Isaías também expressa essa mesma alegria do povo, quando registrou no capítulo 60, verso 1 e 3, a 3, as seguintes palavras: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. E o verso 2, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. E o verso 3, as nações se encaminharão para a tua luz, e os reis para o esplendor que te nasceu. Observando, meus irmãos, que o evangelista Mateus, ele registra que Jesus foi morar justamente em Cafarnaum, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta nesta profecia. E após a noite de trevas, após a escuridão, de sofrimento, de dor, de decepção, de escravidão, segue um dia lindo, claro, de alegria e paz. É assim, meus irmãos, a nossa história de vida. Após estarmos vivendo antes, sem conhecer o Senhor Jesus nas nossas vidas, nós estarmos sendo recriados como novas criaturas, não é? Então, depois que a gente realmente se enquadra no plano de Deus para a salvação, vêm as bênçãos dos altos céus. E o apóstolo Paulo enfatiza bem essa verdade quando escreveu aos Colossenses, capítulo 1, verso 13. Ele diz, Jesus dizendo, nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho em amor. E o profeta Zacarias também expressa a alegria que seria a vinda e o ministério do Messias, dizendo lá em Zacarias 9:9, alegra-te muito, ó filha de Sião,
Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, numa jumentinha cria de jumenta. E ainda o evangelista Lucas registra no capítulo 2, verso 8 em diante, que um anjo do Senhor desceu até os pastores que estavam nos campos e disse: não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, o Cristo, o Senhor. O salmista Davi também se expressou no capítulo 16, verso 11, dizendo o seguinte: tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Jesus, consolando os seus discípulos, disse: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Essa alegria que nós temos no Senhor Jesus. João Sebastião Bach, em 1723, ele escreveu a mais famosa peça musical, conhecida mundialmente e cantada por todos nós e por muitos corais, Jesus, Alegria dos Homens. E a letra desse hino é Jesus, minha alegria, meu prazer, consolo e paz. Ele as dores alivia e minha alma satisfaz. É Jesus, meu sol fulgente, meu tesouro permanente. Eu, por isso, o seguirei e jamais o deixarei. Amém, meus irmãos? Este é o motivo de toda a nossa alegria no Natal. Quando o coro desta igreja, também no próximo domingo, irá proclamar essa mensagem do nascimento, cantando a cantata Deus Conosco, que eu vou ter o prazer, o privilégio também de estar participando. Meus irmãos, Jesus é o único, incomparável, maravilhoso, salvador, sem igual, vivo, eterno, santo, onipotente, onisciente, imutável. Esse é o Emmanuel, o Deus conosco. Por isso, meus irmãos e irmãs, todos os anos nós comemoramos o Natal de Jesus com muita alegria no coração, porque Ele está vivo e continua conosco, continuará eternamente, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme diz a sua palavra. Mas nós ainda temos uma outra lição a tirar desse trecho que nós acabamos de ler, do profeta Isaías, é que essa luz, o Messias, nos traz vitória. Além da alegria, nos traz vitória. A vinda de Jesus quebrou o jugo que pesava sobre o povo. A vara da opressão foi quebrada. Deus, enviando a grande luz, tirou a carga pesada dos ombros de Israel. O profeta nos faz lembrar aqui, meus irmãos, da grande vitória que Gideão obteve sobre os midianitas, com apenas 300 soldados, 300 homens. Ele, e a ajuda do Senhor, ele venceu o grande inimigo, o invasor e o opressor de Israel, conforme está lá em Juízes, capítulo 7, versos 6 e 7. O verso 5 da leitura que nós fizemos, do nosso texto, diz que toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. O inimigo histórico do nosso Deus desaparecerá. Os sinais, os vestígios serão removidos, serão eliminados de uma vez por todas. A vinda do Messias significa vitória certa. Significa mudança de situação adversa. Para aqueles que nele confiam, significa o nascer de novo. Conforme Mateus capítulo 4, verso 12 a 17, as tribos de Zebulon e Naftali voltaram a existir gloriosamente na região da Galileia, como estava justamente previsto na profecia de Isaías, sendo ali onde Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Com a vinda do Messias, meus irmãos, mudou completamente a sorte dessas duas tribos. Jesus, o Messias enviado por Deus, o Emmanuel, o Deus conosco, tem poder
para mudar a situação adversa que cada um de nós está enfrentando nesse momento. Trazendo luz, trazendo solução, iluminando a nossa mente, esclarecendo as nossas dúvidas. Só o Senhor que pode, nesse momento, fazer isso. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos pelas sombras, pelas tempestades da vida. Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando tudo parece perdido, a solução já não tem mais solução, mas Jesus vem a nossa resposta certa. Temos a grande luz vinda dos céus, que é o Senhor Jesus Cristo, para nos socorrer, é o nosso Salvador, que nos ama e nos socorre na nossa dificuldade, nas nossas adversidades. O Deus Emanuel, o Deus que está conosco e habita em nós, por meio do Espírito Santo, está pronto para estender a sua mão poderosa e nos alcançar. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 57, nos diz: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei, meus irmãos, quais são as suas lutas, quais são os seus problemas, o que é que você está enfrentando, quais são as lutas pessoais, individuais que você está enfrentando nesse momento. Todos nós temos essa. Eu não sei qual é o seu problema. Parece às vezes impossível. Acha que não tem mais jeito? Já tentou por todos os meios humanos para resolver? Deus tem realmente a palavra certa para você e para mim nesta hora, dizendo através do profeta Jeremias, no capítulo 29, versos 13 e 14: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Serei achado de vós, e diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Nada é impossível ao que crê. Jesus tem a resposta certa para o seu caso. Confie nele de todo o seu coração. 2 Crônica, no capítulo 16, verso 9, nós encontramos essas palavras confortadoras, dizendo: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu pergunto, meus irmãos, o seu coração, o meu coração já é totalmente do Senhor ou somente parte dele? Busque o Senhor. Seu coração ele pode ser realmente preenchido com a presença do Senhor. O Senhor realmente está vendo. Se o seu coração estiver totalmente do Senhor, fique tranquilo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, diz realmente o salmista. E ainda o Salmo 98, verso 1 nos diz: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, e a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O evangelista Mateus registra no capítulo 11, verso 28, Jesus dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ainda tem uma última lição que nós podemos tirar desse trecho que nós acabamos de ler, do profeta Isaías. E a outra lição é que essa grande luz, o Senhor Jesus, nos traz a paz, alegria, vitória e paz. Bem, o verso 6 fala: porque nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A palavra paz, meus irmãos, aparece na Bíblia aproximadamente umas 500 vezes. Isso para nos mostrar, nos revelar a importância, o significado desta palavra. Sem a paz, nós ficamos perturbados, nós ficamos inquietos, nós ficamos inseguros, nós ficamos realmente vulneráveis. O salmista, no Salmo 4, verso 8, nos diz o seguinte: em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém, meus irmãos? O salmista está falando da paz interior, dessa paz individual, pessoal, que só aqueles que estão em Cristo Jesus possuem. Né? Só Jesus é o príncipe da paz. Não há paz sem o Senhor Jesus. Ele mesmo declarou aos seus discípulos, em João 14, verso 27, deixo-vos a
a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Todos os povos estarão sujeitos à autoridade, à soberania do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Príncipe da Paz. A paz interior, a paz individual, a paz pessoal, você pode experimentar agora, mesmo nesse tempo de dificuldade, turbulência na sua vida. Essa paz que excede a todo entendimento, então é possível, está disponível para nós. Filipenses 4, verso 7. Concluindo, meus irmãos, essa meditação, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Diz o salmista no Salmo 27. Que nestes dias festivos, próximos ao Natal, o desejo do meu coração, meus irmãos, meus queridos irmãos e irmãs, meu desejo sincero, é que você possa dizer com muita convicção, com muita certeza: o menino Jesus, nascido em Belém, é a minha luz, porque ele me traz alegria, vitória e paz. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nosso Pai, aplica, ó Pai, essas lições, ó Pai, que o Senhor nos trouxe nesta hora ao nosso coração. Possamos crer, Senhor Deus, no Teu poder, Senhor Deus. Possamos crer, Senhor Deus, nas maravilhas que o Senhor tem nos revelado, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos abençoado de maneiras muito formidáveis, que nós até não entendemos, ó Pai. Apesar de nós, apesar das nossas falhas, do nosso pecado, o Senhor tem procurado nos abençoar, Senhor Deus. Faz com que nós possamos, Senhor Deus, reconhecer, ó Pai, esse Teu grande amor para conosco, Pai. E possamos viver uma vida santa, reta, diante do Senhor, caminhando, ó Pai, rumo à eternidade, ó Pai querido, para encontrarmos com o Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.